Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. O assunto de hoje é lidando com a rotina, lidando bem com a rotina. Vamos lá. Já estamos aqui recebendo a Adriana Castelo Nevo. A gente tem feito aí boas parcerias de lives. Boa noite para quem estava aguardando aqui a entrada da nossa live. A Adriana já está aqui com a Oi, gente. Boa boa noite, noite, Adri. tudo bom? Tudo bom? A Adri está de cabelo novo, ainda mais Dei uma platinada. clareada, cortei mais atrás, botei um biquinho para frente, para dar uma mudada no visual. Eu gosto de mudar, ficar mudando. Aí Sim, daqui a sim. pouco eu canso, deixo crescer e corto a franja. E aí vai, eu tava olhando minhas fotos, sinal não tá muito legal. Eu tava olhando Joia, minhas joia. fotos, gente, quanta mudança, só Pois no é, feed do Instagram. ótimo. Muito bom, Adri, tá ótimo. E a gente vai falar hoje de rotina, né? Mas a gente vai falar de mudança. Então, Sim, quem tá sim. achando que rotina, né, não implica em mudanças, a gente vai trazer uma nova perspectiva aqui, né? Exatamente, Então, exatamente. só, só lembrando, então, né, Dri, a Dri e eu temos feito várias lives aí há alguns meses já, e agora firmamos essa parceria de toda segunda-feira do mês. A gente se encontra aqui com todos vocês para debater esses temas que, inclusive, vocês têm trazido, né? Inicialmente a gente foi buscando alguns temas, mas agora vocês têm trazido os temas para a gente tem colocado aqui. Porque tem tudo a ver com a gente também, tudo a ver com o Com nosso certeza, trabalho. com certeza. Tem tudo a ver com as terapias que a gente trabalha, né? E é importante as pessoas trazerem aquilo que elas tenham dúvida ou insegurança, ou que elas não sabem lidar e querem mais informações sobre isso. E eu achei o tema rotina muito interessante, porque muitas pessoas têm horror à rotina, né? As pessoas falam, odeio rotina. E, na verdade, não tem uma perspectiva digamos, não sei se a palavra é essa, mas correta sobre o que é rotina, né? Tem uma visão talvez um pouco equivocada ou fantasiosa, né, do que as pessoas decretaram que era a rotina. Então ela parece ruim, quando na verdade hoje a gente vai falar que não é, né? E muito pelo contrário. Isso. Aliás, né, começando a falar que esse período de pandemia, né, que a gente passou aí 2 anos, todo mundo tendo uma rotininha, né, tendo ali um jeito de viver, Sim, que precisou ser completa. A rotina foi realmente muito desestruturada também. Então, assim, a gente já, né, quem falou, olha, rotina não se mexe, né? Então a gente já viu aí que nesses 2 anos o quanto a gente teve que se readaptar, né, se realinhar com essas coisas, o quanto a gente teve que modificar a nossa rotina, né? E aí, né, Dri, o que a gente estava conversando, então sempre, né, Dri e eu conversamos um tempo antes aí para falar sobre isso, sobre as nossas lives, né? Sempre é um tempo muito gostoso. A gente acaba falando um pouquinho da nossa vida, de como as coisas estão, exato. né? E exatamente, a gente sempre percebe que até o Sempre tema traz o tema para dentro da nossa vida, né? Os temas que a gente vai conversar aqui, a gente traz para dentro da nossa vida. sim, que a gente às vezes está vivendo, realinhando, ou dizendo, nossa, isso né, está tendo muito efeito. Então a gente sempre traz com muita verdade aqui também, né, os nossos Sim, temas.
Então, né, Dri, a gente estava falando disso, né, de alguns mitos, né, algumas coisas que as pessoas acreditam que é rotina, né, que signifique rotina e que na verdade não é bem isso, né? Então essa coisa de achar que a rotina é uma chatice, né, que a rotina é aquela mesmice, então ela fica chata e ela realmente ela fica na mesmice quando a gente deixa acumular muitas coisas, né, e não Exatamente. usa a rotina, né? Ao contrário, quando a gente não tem rotina, Exatamente. é que as coisas começam a ficar chatas, e a gente parece que está sempre girando em torno, né, do mesmo lugar, assim. Aí sim é quando não tem rotina, né? E a rigidez também, né, Dri? As pessoas associam rotina a uma coisa muito rígida, né? Como se ela não pudesse ser alterada, né? E a gente viu bem isso na pandemia, o quanto a gente teve que modificar a nossa rotina em prol da nossa saúde, da nossa sobrevivência, e a gente foi se adequando. Então, assim, a rotina é livre para ser mudada. E a gente adequa de acordo com as nossas necessidades. Não precisa uma outra pessoa entregar uma rotina para você pronta, né? Como se fosse um molde. Não. Cada um vai elaborar a sua rotina de acordo com as suas necessidades, com a sua melhor adaptação. Por exemplo, a pessoa faz atividade física. Alguns vão botar atividade de manhã, outros vão botar de noite. De acordo com o quê? Com a sua disponibilidade de tempo e com o que é melhor para ela. Alguns amam acordar mega cedo, 5 horas da manhã, estão lá na academia fazendo exercício. Outros preferem dormir mais um pouquinho e academia no final do dia. Então, assim, não existe uma regra. O importante é aquela atividade estar incluída, né, no seu dia. E como você vai fazer isso, você que vai saber o melhor momento, né? E Isso. como a Carol falou, as pessoas acabam achando chato, é porque elas não se organizam, deixam as coisas acumularem, aí no momento que elas se dão conta de que aquilo é extremamente importante e precisam organizar, e aí é muita coisa para organizar ao mesmo tempo. E aí realmente se torna chato, tudo que acumula, né? Você leva mais tempo fazendo, se você já não gosta muito, leva, né, coitada, o nome de chata, Isso. né? E aí, então é isso, né? A rotina, ela não vai enrijecer e não deixar a gente fazer as coisas, né? Ao contrário, como a Adri falou. Então, não, eu quero fazer uma atividade física. Como é que eu estabeleço a minha rotina, né? Em que momento eu vou colocar, então, a atividade, ou em que momentos, né, eu vou colocar a atividade física? Então, assim, ela norteia, né? Ela não enrijece, ela não limita nesse Exatamente. sentido de não poder, né, fazer, porque é isso, né? A rotina, nossa, eu não vou poder fazer as coisas, né? Ao contrário, ela te norteia no que você pode fazer, no que é mais adequado, né? Essa palavrinha aí de adequação, né? Sim. Ótimo. E Eu vejo aqui, né? Eu tenho um adolescente em casa, né? Então, o adolescente briga um pouco com a rotina, né? Eles acham que podem fazer as coisas de qualquer hora. E nesse de fazer a qualquer hora, acabam se enrolando e achando aquela atividade chata, né? Quando se estabelecesse uma rotina, ou seja, um planejamento, rotina nada mais é do que um planejamento do seu dia, você vê que você tem tempo para tudo, você consegue fazer as coisas de uma maneira leve, eu acho que isso é o mais importante, você executar de uma maneira leve. Quando você faz, você nem percebe que você está fazendo ou que terminou aquela atividade, porque você organizou o seu dia. Então, na verdade, a rotina nada mais é do que um apoio para que a gente tenha um dia leve. Porque como ele está programado, eu já sei o que me espera até o final do dia. Imagina um monte de imprevistos e surpresas aparecendo. E você tendo que lidar com isso. Né? Então, o planejamento, ele deixa o dia mais leve.
deixa a vida mais leve, né? Sim, e exatamente isso, né? Por que fazer uma rotina, né? Porque a execução de uma rotina. Então, para deixar tudo mais leve, mais fluido, né? Para você ter um norte de tudo que você vai fazer, e com isso a gente garante uma segurança, né? Uma sensação de segurança. Inclusive, né, a gente estava comentando, né, Dri, que assim, eu da minha filha pequenininha, né, foi Dia das Mães aí, parabéns para todas as mães, É, para todas as para todos os mães, filhos, porque, né, sim. todos somos A filhos gente só é também. mãe porque tem filho, exatamente. Né? Sim, e todos somos, né, filhos aí de mães. Então, Exatamente. parabéns para todo mundo. E aí, desde pequenininha, né, minha filha é acostumada a ter uma rotina. E o pessoal diz, ah, mas ela não fica ansiosa, né, sabendo do que ela vai fazer? Eu falo, gente, ao Muito contrário, pelo né? contrário. As crianças, elas adoram saber a programação do dia, da semana, né? E mantendo isso, a criança sabendo, né, qual é a sequência das coisas, a gente depois vai dar dicas aí de como planejar, né, como exercer aí a rotina, sugestões, mas ela sabendo, né, o que vai fazer em seguida, o que vem depois, isso acalma, né? Então, claro que imprevistos acontecem, como a Adri estava falando, né? Sim. E a gente está sujeito a isso, né? Tanto que vivemos por muitos imprevistos aí. Mas se a gente tem uma base, né, uma estrutura, a gente consegue lidar com os imprevistos, a gente consegue fazer os reajustes, os realocamentos ali. Então, é muito importante, muito bom, né? E passa também essa sensação de confiança, até confiança na vida, porque a gente Sim. vai fazendo, né, uma coisa após a outra e sabendo o que espera, né? E mesmo que entre um imprevisto, a gente consegue lidar melhor do que o tempo todo tem imprevisto. Então, E né? chegar ao final do dia sabendo, né, que você conseguiu realizar as atividades que você precisava. Sejam elas de trabalho, virtuais, lazer, o que for. Você se organizou para isso. Então, não tá, mesmo de, como você falou, diante dos imprevistos, você sabe como o seu dia vai transcorrer e até se acontecer um imprevisto, você tem como organizar o imprevisto no meio dessas situações, né? Você falou que a sua filha sempre teve uma rotina, né? A minha mãe sempre me ensinou também. Ela não chamava de rotina, ela chamava de organização. Por isso que eu chamo também. Então, uma coisa que ela sempre me acostumou desde pequenininha. Eu sempre forrava minha cama assim que eu levantava. Então, a primeira coisa que eu faço até hoje, para mim, é igual respirar, forrar minha cama. Não me dá o menor trabalho, é tão leve fazer, e eu me sinto extremamente bem quando eu olho a minha cama arrumada. Então, isso sempre foi desde pequenininha. Eu não ia para a escola sem arrumar a cama, né? Então, a gente estabelece algumas atividades ao longo da nossa vida e elas se tornam até imperceptíveis, porque elas já entram ali tão naturalmente nas nossas atividades que a gente nem percebe que faz, né? E isso é bom, porque eu falei, isso traz a leveza, você não se dá conta. Né? E a vida, para fluir, ela precisa de organização. Né? Uma vida bagunçada bloqueia a energia, né? A gente, o tempo inteiro, né? A gente vem trazendo, né, as terapias para cá, falando de energia. Então, a organização, a rotina, ela deixa o fluxo de energia correr. Se a gente não tem uma organização, a nossa vida fica bloqueada. Imagina, você precisa de uma caneta, não sabe onde está a caneta. Precisa de um papel, não sabe onde está o papel. Quer um copo, não sabe onde está o copo. Olha o tempo que você perde procurando e fica ansioso nessa procura. Uma vez que você está organizado dentro da sua rotina, você sabe onde está a sua caneta, onde está o seu papel, a hora que você precisar, ele está à mão e tranquilamente você vai utilizar sem precisar gerar ansiedade. Né? É justamente o oposto, como você falou. A falta de rotina gera ansiedade. Né? A rotina, ela deixa a gente
dentro do nosso padrão de calma, de tranquilidade. Isso vai proporcionando um conforto ali também, né, para Total. gente. Isso. E aí a importância da gente manter a rotina. Então, uma coisa é estabelecer, né, a rotina e depois é manter. É uma coisa, Sim. inclusive, que ultimamente tem se falado muito sobre isso, né? As pessoas às vezes começarem coisas, projetos, né? A gente que fala tanto de realizações, então as pessoas começam coisas, mas depois vão deixando, né? Então é importante manter tudo que você inicia, inclusive uma rotina. Então, um ponto importante, inclusive de manter uma rotina, é poder avaliar depois se essa rotina está sendo Rotina tá funcional. legal. Isso E que a a gente, gente. como a gente falou, e a gente é livre para modificar essa rotina. Por exemplo, antes da pandemia, eu trabalhava presencialmente. Então, eu tinha uma rotina. Eu tinha um horário para acordar, eu tinha toda uma organização para fazer em função de chegar até o local é, do meu trabalho e depois de retornar. Pós-pandemia, agora eu estou trabalhando em casa. Então, a minha rotina foi modificada. Né? Então, a gente vê que não é uma prisão. Então, o meu horário de acordar modificou. Algumas atividades que eu fazia puderam ser reajustadas em função dessa nova rotina. Né? E isso é muito bom. Saber que a gente tem a possibilidade de reajustar sempre que ela não está satisfatória ou sempre que alguma mudança surge, a gente tem a liberdade de se adequar novamente. Isso. E é importante, né, a gente manter uma rotina para verificar se realmente ela está funcionando. E aí fazer, como ele falou, fazer as modificações necessárias para funcionar melhor, para ser E melhor, né? Isso. Então é importante a gente trabalhar, né, o comprometimento também diante de uma rotina, né? A gente se comprometer a realizar, mesmo que seja para depois fazer alguma mudança, fazer alguma alteração, mas a gente se comprometer a, a a sentir isso. E esse estado de comprometimento também é muito bom para a gente. Né? Quando a muito. gente se sente comprometida, a gente se sente mais fortalecida, mais confiante, como a gente falou, né? Mais na vida ali, mais fluindo na vida também. Né? E a rotina também, né, Dri, ela fortalece o entendimento do que é importante para a gente e que a gente está fazendo o que é importante para a gente, né? E na rotina também, a gente consegue trazer coisas para o nosso dia a dia, porque a gente vai percebendo que tem tempo para encaixar Isso. coisas. Né? Se a gente não estabelece uma rotina, a gente não sabe se a gente tem tempo ou não tem tempo. Até para não fazer nada, gente. Que eu acho super saudável. Tirar um tempo só para você fazer o que você está afim. Tem que seja olhar para o teto, né? Ver uma série que você gosta, arrumar seu armário, qualquer coisa que você goste. Por isso precisa da rotina para saber, dá para eu encaixar no meu tempo essa atividade que eu gosto? Porque você sabe o que você vai fazer diariamente. Então, você pode encaixar coisas novas durante esse tempo. Se você não tem uma organização, você não sabe se tem tempo, se não tem tempo. Né? Antigamente, eu não ligava muito para a agenda. Né? Depois, né, a gente começa a trabalhar, a gente vê a importância da agenda. A agenda facilita muito a rotina, né? Porque quem se distrai com facilidade, então pode anotar lá as atividades que vai realizar durante o seu dia, né? E depois, no final do dia, pode até checar se aquilo foi produtivo, se não foi produtivo, né? Você não tem perigo de esquecer, porque está ali. O que não deu tempo por algum motivo, você pode tentar encaixar em outro momento, né? Então, eu acho a agenda muito legal. Hoje eu acabo usando a agenda mais do celular do que do papel mesmo. Mas ela é extremamente útil para mim.
E diariamente ela me traz isso que você falou. Conferir se o que eu coloquei ali como rotina é viável ou não. E às vezes a gente estabelece na nossa mente um planejamento para a nossa rotina. Começa a executar. Depois a gente vê que não é tão interessante, que não é viável. Então a gente vai lá e modifica. E eu acho que também traz muita segurança para a gente saber tudo que a gente pode fazer durante o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, né? Isso dá um alívio você saber que está ali organizado, está ali proposto e que Que se vai for fazer, fazer também, ok. Hã? que vai fazer, né? Que vai fazer, exatamente, que vai fazer. Então, assim, eu sempre gostei muito de rotina. Para mim, traz tranquilidade ter uma rotina. É porque as pessoas, eu acho que associam muito rotina quando se fala, às vezes, uma rotina de trabalho. E tem um horário de trabalho pesado, né? Com muita Uhum. atividade. Então, a pessoa associa isso a algo negativo, né? Isso. Quando a rotina está na nossa vida inteira, não só na nossa vida profissional, né? Até para Isso. namorar, a gente pode ter uma rotina, né? Que a gente organiza o horário para poder estar junto, as agendas baterem, né? Se a gente não tem uma rotina, como é que a gente vai planejar estar junto com a outra pessoa? Né? Os horários podem não coincidir, os momentos podem não coincidir. Então, se a gente se organiza, a gente tem Uhum. tempo para estar junto. A mesma coisa com os nossos filhos, né? Que eles também têm uma rotina da escola e outras atividades que são necessárias. Então, é bom combinar a rotina da família, né? Porque aí a família Uhum. tem tempo para estar junto, já que todos têm N atividades para fazer durante o seu dia, a sua semana. Isso. E bacana que você está falando, Dri, das responsabilidades, né, que cada, por exemplo, cada membro da família, né, cada um de nós ali tem para, inclusive, cumprir, né, trabalho, estudo, né, lazer, e esses momentos de encontros, né, momentos do que a gente chama, né, de ócio criativo, né, de tempo ali livre para poder criar outras coisas, para descansar, né? Para cada um, claro, perceber também como é que descansa, né? Qual é a atividade que Sim, te dá descansa, que prazer para descansar. reenergiza. Isso. Então, assim, importante, né, é que rotina, então, como a Adri está lembrando aqui, para também a gente poder dar conta de tudo que a gente precisa dar conta e de tudo que a gente quer dar conta, né? Então, a gente exercendo todas as nossas responsabilidades, né, tudo que também tem ali aquele grau de importância, né, de comprometimento, também a gente consegue lidar com a liberdade, né? Então a rotina ela traz, inclusive, liberdade. É o que a gente falou, não traz uma prisão, traz liberdade de você, inclusive, dizer, olha, esse tempo aqui, esse espaço aqui é para meu lazer, para minha diversão, para estar com a família, para eu poder escolher o que eu vou fazer, né? Como eu senti naquele momento. Então, assim, o pessoal brinca, né, Dri, daquela coisa do save the date, né? Salvar ali algumas coisas na agenda. Então, é isso, né? Tendo rotina, a gente consegue, inclusive, garantir, salvar coisas também que são muito importantes para a gente. Momentos do dia, momentos na semana, que são muito importantes e que não são só trabalho, só estudo, Sim, só sim. obrigações, né? Também a gente precisa dar conta, ter isso na rotina, mas ter esses outros momentos também, né? Então, Ó, você quer ver uma coisa interessante? Os bichinhos têm rotina, né? Eu tenho gatos. Então, eles têm a rotina deles. Então, de manhã, se eu demorar por algum motivo para levantar, eles me acordam, porque eles estão aguardando que eu vá levantar e limpar a caixa de areia deles, que já sujou durante a noite, e eles querem limpinhos para eles usarem. Se por acaso o nível de água do bebedouro baixou, eles me chamam se eu estiver demorando para colocar ali. Eles têm a rotina deles, da hora de comer, da hora de beber água, da hora de já usar a caixa de areia. E como eles não podem executar
essas atividades, eles vão lá e chamam a gente aqui em casa, né? Acordam a gente ou vão chamar a gente onde a gente estiver, porque eles têm a rotininha deles. Então, isso é legal, você vê, os próprios bichinhos organizam o dia deles, né? O que eles precisam de tarefas ou necessidades a serem feitas. E eles cobram da gente, se isso não está feito. Né? Então, eu sei, por exemplo, eu falo para o meu filho, quando você vai para a escola, você limpa, porque você sai mais cedo do que eu. E eu já sei quando ele não fez, porque os gatinhos me chamam. Então, eu já sei, eles contam comigo, né? Eu falo, ele não fez, porque eles estão chamando. Eles estão aguardando o momento. Né? Então, os bichinhos são organizados dentro das necessidades deles. Dri, ótimo isso, né, dos bichinhos, porque tudo tem, né, o próprio ritmo ali, né, a natureza é cíclica, né, tudo tem um momento de acontecer, então a gente também pode olhar para a nossa rotina, estabelecer a nossa rotina, também percebendo isso, né, o ritmo das coisas no nosso dia, né, como tudo vai fluindo, se a gente também respeitar isso para manter essa rotina, né? Os momentos ali, como você falou, né? Os bichinhos têm aqueles momentos, né? Né? O sol começa a nascer, a se pôr, as estrelas. Então, toda a natureza tem uma rotina tem uma também. rotina, exatamente, tem uma rotina. E a gente pode empregar essa rotina na nossa vida também, sem problema algum. Eu acho que tudo que a gente faz constantemente, aquilo se torna, como eu falei no início, né, leve, se torna prazeroso de você fazer, porque você não se cansa, você não se estressa por aquilo. Isso. E uma coisa bacana, né, também, é, de a gente poder, a gente até falou disso, mas deixar bem claro que, assim, a rotina, ela precisa ser funcional, né? Então, assim, isso é o mais importante para ela, né? Garantir nossa liberdade, Sim, garantir que tudo de mais importante que a gente estabelece vai ser cumprido, que a gente vai ter essa sensação de dar conta, né, da autoestima em dia ali, né, manter a alta, né, da nossa autoestima ali. É importante que a gente perceba se ela está funcionando para a gente, né? Se a rotina não funcionar, então ela não é uma boa rotina, né? Ela não precisa virar uma rotina. E é exato. isso, né, que muitas pessoas fazem. Ah, não, vou fazer isso aqui porque mandaram, né? Isso aqui porque falam que tem que ser assim o dia, né? Que as coisas têm que ser desse jeito. Não, você pode até ter uma base, né, ali que alguém recomendou, mas perceba se funciona para você e faça as alterações necessárias, né, Dri? Sim, sim, é livre, né? É porque, como eu falei, as pessoas têm uma visão equivocada. A rotina ela serve para ajudar, não para atrapalhar. Ela traz para a gente uma organização e não uma prisão, como as pessoas veem, né? Então, elas criticam muito porque elas aceitam algo que entregam pronto para elas, elas questionam negativamente, né, na questão da reclamação, mas não questionam em função de melhorar, de adaptar o melhor para ela. Né? Tem coisas que não tem jeito, por exemplo, a gente tem hora para entrar no trabalho, a gente tem hora para sair, a gente tem um horário de almoço, mas a gente pode adequar isso para ser satisfatório para a gente. Né? A gente não precisa viver preso a isso. E quando se tem uma rotina, às vezes você pode negociar a sua rotina. Se você entra às 8, mas 8 é um horário para você que não é muito bom. Às vezes você pode no seu trabalho negociar. Olha, eu posso entrar às 9, aí eu fico uma hora a mais. Então, tudo é negociável, mas você só pode negociar aquilo que você já tem planejado, que você tem organizado. Se você não tem uma organização, como é que você vai negociar uma troca?
até com você mesmo. Não precisa ser com o outro, com você mesmo, né? Se você não sabe que horas você tem livre, que horas você tem ocupado, o que que você vai fazer do seu dia. Então, você não sabe se você tem um horário para tomar um lanche com as amigas, você não sabe se você tem tempo para ir comprar alguma coisa que você goste, se você tem tempo para deixar a sua casa em ordem ou vai deixar tudo para o final de semana, que seria um momento, né, para estar com a família, para descansar, para fazer coisas que vão distrair a nossa mente, né? Então, como as pessoas bagunçam muito o seu dia, ou então aceitam pronto, né, uma rotina que alguém trouxe e que ela não gosta, ela não questiona, então a pobre da rotina leva a fama de ser horrível. Sim, sim. E tem uma frase, né, Dri, até que a gente estava comentando quando a gente estava planejando aqui, né, fazendo um Sim, roteiro aqui da nossa live, é aquela, né, Dri, que as pessoas mais ocupadas são as que têm tempo para tudo, tem tudo, né? tem Parece tudo, contradição, mas exatamente. não é. É Mas muito louco. justamente porque elas conseguem, dentro da organização e da rotina delas, colocar tudo aquilo que elas julgam necessário ser feito ou que elas gostariam de fazer. Mas por quê? Porque elas organizaram, elas têm essa rotina, então elas sabem aonde pode encaixar. Às vezes a pessoa quer fazer um cursinho, sei lá, de italiano. Aí ela fala, eu nunca tenho tempo para fazer um curso de italiano. Ué, às vezes na hora do seu almoço, 10 minutinhos, come um pouquinho mais rápido e tira 10 minutinhos para fazer uma aula, né? Então, se a gente souber distribuir bem as atividades durante o nosso dia, a gente consegue encaixar coisas novas. Isso. Ó, lembrando que a gente usou o termo pessoas ocupadas, não pessoas Sim, preocupadas, né? exatamente. Pessoas ocupadas. Que é assim, pessoas que estão ali ocupadas com aqui e agora. Então, o que é que eu vou fazer agora, né? Terminou de fazer aquilo, o que que eu vou fazer em seguida? Então, pessoas preocupadas geralmente não estão dentro de uma rotina, inclusive, né? Por isso que estão preocupadas, porque, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que semana que vem eu vou fazer isso? Será que mesmo vai dar certo aquilo? Então, né, pessoas ocupadas, né, que estão se ocupando de si mesmas, da própria rotina, Exatamente, é isso as que eu ia coisas falar. que Estão se ocupando são de si mesmo. importantes, e isso, que são, né, coisas que são importantes para si, que têm interesse, né? Inclusive, são pessoas mais interessantes, né? As que estão mais Sim, ocupadas com elas mesmas e com as coisas que são importantes para elas, ou significa que são as pessoas pessoas, que né? se valorizam, né? Que valorizam o seu tempo, que valorizam a sua vida. Então, são pessoas que têm uma autoimagem, um amor próprio grande, porque elas valorizam o seu tempo. Elas valorizam tudo aquilo que elas vão fazer. Então, o tempo delas parece que estica, né? Que é maior que de outras pessoas. E as pessoas que vivem preocupadas, como você falou, elas gastam tempo pensando e não executando. Então, eu acho que é importante pensar, mas executar. Se a gente ficar só no mundo das ideias e nunca colocar em prática, a vida da gente vira uma bagunça, vira um turbilhão, e aí realmente não tem tempo para fazer absolutamente nada. Isso que a gente faz aqui uma vez por mês é uma rotina, porque a gente estabeleceu um dia, um horário, para a gente se encontrar e falar de assuntos variáveis. Então, a gente estabeleceu uma rotina. Então, as pessoas contam com esse dia, com esse horário, elas já aguardam, né? A gente já aguarda esse dia e esse horário para poder estar junto. Então, isso gera também com que as pessoas se interessem por você, pelas coisas que você faz, porque sabe que você sempre vai cumprir aquilo que você estabeleceu. Né? Você passa uma imagem de uma pessoa confiável, de uma pessoa compromissada, tanto com os outros quanto com si mesmo. Imagina, se cada dia a live fosse no horário, no dia da semana.
as pessoas teriam que primeiro ficar buscando, correndo atrás, para saber quando a gente iria fazer. E depois nem Quando sempre desce, elas né? estariam disponíveis naquele dia, naquele horário. Agora, quem tem interesse se organiza para tentar deixar a segunda e segunda-feira de cada mês, às 8 horas da noite, livre para poder assistir a live. Então, vê como se torna confortável, né? Isso. Você já sabe, naquele dia vai ter um assunto legal que eu gosto. Então, eu já vou me organizar para deixar aquele horário disponível para isso, né? Isso. E aqui, né, Dri, a gente, né, nós duas aqui também, a gente garante isso, que vai Sim, acontecer, né? Então, assim, a gente já estabeleceu isso, né? Segunda-feira do mês, 8 horas, é isso, né? A gente tá aqui. Opa, deu uma travadinha aí. Aí, voltou, Dri. Pronto, estamos aqui, tá no meio da tela. estamos aqui, pronto. Estamos aqui. Então, né, Dri, isso de nós duas, inclusive, temos isso, né, essa rotina entre a gente aqui, e claro, entre todos nós que estamos aqui, mas isso de garantir que vai acontecer. Porque senão, Dri, quando der, a gente faz uma live, tá? Isso. Imagina, não ia sair live, né? Porque, surgiu um negócio aqui, surgiu outro ali, né? Não, a gente garante que vai acontecer. Então, isso, né, dá até um conforto, ai, que Sim, bom, né? Muito bom. E, e gera Dri, uma expectativa boa, né? Não uma expectativa ruim, é uma expectativa boa. Você fala, quando chega aquele dia, eu já sei que é dia de coisas legais, de assuntos interessantes. Então a gente fica até aguardando, torcendo para que esse dia chegue, né? Então a rotina isso, proporciona isso. isso. E essa coisa de, ai, consegui, né? Então, olha, estamos aqui, conseguimos, fizemos a live, né? Quando a gente finalizar, uau, fizemos. Então, dá essa boa sensação mesmo de coisas Sim, cumpridas, executadas, feitas, terminadas, que é o que a gente falava lá, né? Do manter, da manutenção, que é importante a gente ter esse senso de realização, que é sim. finalizar as coisas, fechar, né? Conquistar, ai, consegui isso, né? Isso. Por mais E que seja uma essa sensação pequena de coisa. conquista, eu acho ela muito gratificante, né? Eu adoro dar checklist nas minhas coisas. Então, eu faço a minha listinha, né, do dia de coisas. Já está dentro da rotina, então eu vou lá, olho, e eu gosto de dar o checklist. E chega no Tiquezinho. final do dia, né, exatamente, aquela sensação assim, deu certo, consegui cumprir tudo que eu me propus é, a fazer, né, dentro do horário que eu me propus a fazer. Então é muito gratificante a gente ter essa sensação de, ufa, consegui fazer tudo que eu me planejei fazer. Isso. E Dri, vamos para o oposto disso, né? Que é o não conseguir fazer, que é aquela coisa, né? Que é muito comum, gente. Ó, atenção, coloquem um sim aí, eu também. Faça algum emojizinho aí, quem se identifica com o só mais 5 minutinhos a hora que o despertador toca. Quem é que põe lá só mais 5 minutinhos? Coloquem aí, acenem aí. Isso Quem é se uma tortura, identifica? né? Isso para mim é um ritual de tortura. Porque, gente, o que acontece, né? Se tá lá na tua rotina, sei lá, acordar às 6 horas da manhã, né? E aí você coloca para despertar às 6 horas da manhã, né? Olha lá, o pessoal tá já identificando, né? Então, coloca lá às 6 horas da manhã. E você coloca mais 5 minutinhos, que acontece, né? Você coloca mais 5, depois mais 5. Você já está dizendo que você está saindo fora do que você mesmo acordou consigo, né? Você está dizendo a primeira, o pessoal já está dando coração. Você está dizendo para você a primeira, gente, a primeira mensagem do dia que você está dando para você
é que você não dá conta, que você não é comprometido consigo mesmo. Como é que você vai dar conta e se comprometer com o restante do dia? Percebe que isso é uma mensagem para o dia todo, né? Para a semana Sim, toda. sim. Então, assim, é mais honesto, né? Dizer, bom, então eu vou acordar às 6h10, né? E acorda às 6h10, Ou mas então bota o relógio 10 para as 6, né? Já que gosta de mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, levando às 6 horas, né? Tô brincando, né? Eu também acho que a gente sim, tem que ser honesto, né? Com as nossas, com o que a gente é capaz de fazer. A gente não, a gente pode se inspirar nos outros, mas a gente não pode se cobrar ser igual aos outros, né? A gente tem que respeitar os sim, limites. Não adianta a gente querer, como você falou, acordar às 6, eu só consigo acordar às 6h10. Né? Então eu começo a organizar a minha vida a partir de 6h10. E tudo bem, né? O que não é legal é se auto-sabotar, sim, estipular algo que você já sabe que você não vai ser capaz de cumprir. E isso acaba mexendo, né, com a sua autoestima. Você começa a achar que você não é capaz de fazer as coisas, que você não cumpre o que deveria cumprir. E o que, na verdade, muitas vezes está acontecendo, você só está ultrapassando os seus limites, né, as suas sim, próprias fronteiras. E é tão importante a gente respeitar as nossas fronteiras, cada um tem as suas. Né? Então, respeite. Né? Tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. Então, se for possível, respeite isso, porque o seu dia vai ser mais prazeroso, né? As coisas vão render mais, porque você está se respeitando. Muitas pessoas que não conseguem cumprir a rotina é justamente porque não se respeitam. Estipulam coisas que não vão conseguir cumprir. E isso gera uma frustração, né? Você estabelecer diariamente coisas e chega no final do dia você dá conta que você não conseguiu finalizá-las. Né? Teve até uma pessoa que botou, né, finalizar ciclos para iniciar outros. Sim, enquanto você não finaliza um ciclo, você não consegue iniciar outro. Então você está sempre preso em alguma coisa que você está deixando de fazer. Aí você tem que se perguntar, por que eu estou deixando de fazer? Porque de repente você não está preparado para fazer isso agora. Né? Você botou coisas demais no seu dia ou na sua rotina. Né? Isso também é importante de se ver. Né? Às vezes a isso, pessoa quer preencher muito para poder mostrar que ela é muito. Que dá conta de muitas coisas e, na verdade, uhum, ela só está se fazendo mal. Né? Então, acho que o mais importante é aquilo que a gente estabelecer, a gente conseguir cumprir. isso. E aí, exatamente, né? Perceber, então, se eu quero acordar às 6 horas da manhã, né? Porque dizem que tem que acordar às 6 horas da manhã, né? Isso é verdadeiro para você? Isso vai fazer parte realmente da sua rotina? Ou, eu programei, né, de começar a acordar às 6 horas da manhã, mas aquilo que a gente falou de avaliar, né? Olha, eu não estou dando conta disso. Então, ao invés de, rotina não serve para mim, calma, né? O que é que você pode modificar ali para servir para você? Né? Como que foi seu dia anterior? Qual o horário que você está dormindo? Né? Como que você encerrou o seu dia? Né? Então, reavalia tudo para fazer uma rotina, como a Adri falou, boa para você, né? Que funcione. De novo, gente, vamos lembrar dessa palavrinha-chave, né? Que funcione. Minha filhinha quis subir no colo. Veio Ah, da Oi? Foi, foi. Veio da Oi na rotina. Chloe tem rotina. Gosta de ah, tudo no horáriozinho dela, é. Aí me chamou aqui agora e pediu para subir no colo. ótimo. Aliás, já está virando uma rotina. Os seus As gatinhos gatinhas aparecem na participarem, né? live, já Dos estão cursos que eu ligados. faço, às vezes a gente está com as mesmas pessoas, né? Fazendo vários cursos. Então o pessoal já sabe, né? Já pergunta se a gatinha vai participar, que também já virou uma rotina. Isso que você estava falando do trabalho é interessante. O meu ex-chefe,
ele gostava de colocar, porque assim, o primeiro horário começava às 8. E algumas pessoas não conseguiam chegar às 8, elas chegavam atrasadas. E isso gerava um desconforto, porque deixava outras pessoas aguardando, né? Então gerava insatisfação em quem ficava aguardando. E quem chegava atrasado, chegava esbaforido, chegava suado, chegava cansado, porque sabia que estava atrasado. Então, qual era a proposta que ele fazia? Se você sabe que você não consegue chegar às 8, se você já percebeu que 8 horas não é um bom horário para você, pede para mudar o seu horário. Começa a chegar às 9, para que você possa chegar correto, respirando com calma, sem chegar esbaforido, sem deixar os outros insatisfeitos e você mesmo, porque quem gosta de receber crítica, né? Porque você vai ser criticado, porque você combinou algo que você não foi capaz de cumprir. Então, ele ainda tinha esse pensamento de flexibilizar, sabe? De falar para a pessoa se olhar e falar, olha, pergunta para você, isso foi um dia ou isso é uma constante para você? Não, não consigo, vou chegar sempre atrasado. Então, pede para modificar isso. Agora, só cuida para você não estar com uma mania de não cumprir as coisas. Aí é 9, aí 9 chega atrasado também. Passa para 10, 10 chega atrasado também. Né? Dentro da rotina também é importante a responsabilidade E consigo a, mesmo, com o que você né? planejou. Né? Na constância, achar o A ponto constância, e a exatamente. constância. E se está havendo a constância do equívoco, tem alguma coisa errada na sua rotina. Né? Você precisa rever. E aí foi como você Exatamente. falou, se não puder negociar, você tem que rever o seu dia. O que você pode modificar no seu dia? Pô, dorme um pouco mais cedo. E você precisa de 8 horas de sono para acordar às 6 da manhã, então tenta ir dormir mais cedo para que você consiga dormir o suficiente e acordar às 6 horas da manhã descansado. Né? Se não, imagina, vai dormir às 3, vai ter que levantar às 6, realmente dormiu muito pouco, está cansado, a chance de pedir mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, né? Que vão virar daqui a pouco horas, né? De atraso. E eu, particularmente, acho que quando a gente tem um compromisso, porque eu acho que tudo é compromisso, seja ele de lazer ou de trabalho, mas tudo é compromisso. Que a gente assume algo com a gente ou com outra pessoa, né? Se a gente não está conseguindo lidar com os nossos compromissos, eu acho que a gente tem que repensar o que está acontecendo. Qual é a insatisfação que a gente está tendo no nosso dia a dia que está fazendo a gente se desrespeitar tanto? Porque quem sofre mais somos nós que não conseguimos estabelecer essa organização, esse autorrespeito, né? Porque quando a gente faz a rotina, o planejamento, na verdade, o que a gente está falando? Eu me respeito, por isso que eu organizo meu dia, para eu poder ficar mais calmo, tranquilo, sem preocupações e tensões desnecessárias. Né? Você está pensando no seu bem-estar. No momento que você não está cumprindo isso, o que está acontecendo na sua relação com você mesmo? Né? Por que você está se sabotando? Por que você está se punindo? Então, é algo para parar para pensar. Né? Então, a imagem da gente é muito importante para nós mesmos, né? E a imagem que a gente passa para o outro. Imagina, como eu falei, a gente tem uma rotina de uma vez por mês estar aqui. Imagina se a gente começa a furar sempre. Qual é a imagem que a gente vai estar passando para as pessoas? Falta de compromisso, falta de respeito, não se importam com elas e nem com a gente. Né? Sim. A credibilidade fica ameaçada. Né? Isso. A autoestima, né, vai lá embaixo. Sim, vai lá embaixo. Como a Adri falou, né, da punição, então você vai ficar se sentindo culpado, né? Nossa, só mais 5 minutinhos, acabei me atrasando, fiquei mais meia hora, né?
Exato. Outra coisa, né, Dri, também dessas coisas de autossabotagem aí que tem a ver com não cumprir as rotinas, né? A rotina. É a coisa do só hoje, né? Ah, não, só hoje eu vou fazer tal coisa, né? Só hoje eu vou sair da rotina, né? Então, claro, uma coisa é aquilo que a gente falou. Olha, eu quero modificar minha rotina hoje, né? Com consciência, fazendo uma escolha, né? Não é na autossabotagem, né? Não é naquela preguicinha, não é o que a gente falou aqui no não comprometimento, que vai gerar culpa depois, punição, né? Que vai gerar uma autoimagem, aliás, uma imagem para as outras pessoas, inclusive, Sim, diferente do que você realmente é, né? sim. Então, assim, o só hoje é diferente, né? Então, quando você diz, olha, eu vou mudar minha rotina hoje, né? Com consciência, ou surgiu um imprevisto realmente, e aí eu vou readaptar algumas coisas aqui. Então, uma coisa é fazer isso com consciência, outra coisa é ir na onda, né? E, só hoje, né? Aquela desculpinha. Então, cuidado com a É igual, desculpinha. começa na segunda, né? É a Isso, mesma coisa. exato, exato. E é a coisa do eu mereço, né? Ah, não, mas eu mereço, né? Acordar mais tarde hoje. Tá, isso é realmente um merecimento. Realmente você está se recompensando ali por uma conquista legal, por algo que você pode, né? Que você já modificou ali no teu dia e aí encaixou de acordar mais cedo ou dormir mais tarde ou fazer uma coisa diferente. Legal. Agora, outra coisa é, eu mereço e se nem enrolar todo depois, né? Pois A é. desculpinha do eu mereço, né? Cuidado com E isso que às vezes. tem que, exatamente, tem que tomar muito cuidado com o eu mereço, porque esse eu mereço, na verdade, ele pode lá na frente fazer você se atrapalhar de uma maneira que aí você está se desmerecendo. Isso. Porque aí vai acumular tanta coisa para você fazer e resolver que você, na verdade, começa a se desmerecer por querer Exato. momentos de, eu mereço. Eu acho assim, se a gente fizer todo dia um pouquinho das coisas, elas não pesam e a gente sempre está se merecendo, a gente está se premiando, porque você não está abusando de você. Né? Sempre que Isso. você faz todo dia um pouquinho e se organiza, você não abusa de você. No momento que você bota que eu mereço, só mais um pouquinho, de qualquer maneira, essa atividade ela vai precisar ser feita em algum momento. E aí, dependendo de quantas vezes você adiou e achou que estava se premiando em adiar, ela vai vir com um peso maior para ser feita. Né? E aí, toda aquela premiação que você se deu, agora está sendo desqualificada, né? Porque aí você está Uhum. chateado, tem que fazer aquilo durante horas, no momento que você de novo não estava afim, né? Uhum. Então, eu sou pela proposta, assim, de todo dia um pouquinho, porque eu estou me premiando, porque eu não estou me sacrificando se eu faço todo dia um pouquinho, né? Eu gosto de dar exemplo de lavar louça. As pessoas geralmente não gostam de lavar louça. Então, elas vão fazendo, vão deixando na pia, vão deixando na pia. Uma hora aquela louça vai precisar ser lavada, né? Ela não vai desaparecer dali. Aí imagina você se deparar com uma pia cheia, você vai demorar um tempão lavando. Se à medida que você sujar, você lavar, olha quanto tempo você está ganhando e está se premiando, né? Porque foi ali rapidinho que você fez aquela atividade que você não gosta e que é necessária e você se libertou. Agora, se você vai adiando situações que você não gosta, por estar achando que está se premiando, né? Uma hora a pia está cheia. E aí, como é que vai ser? Exato. E é isso que a gente faz na nossa vida. Adiando coisas, adiando coisas, adiando. Chega uma hora que elas vão precisar ser feitas. Né? E aí? Exato, exato. E é isso, né, Dri? Eu acho Essa que a coisa de rotina vem para olhar. tirar isso, para não permitir que isso aconteça.
Isso, porque começa esse nível de autossabotagem, né? Começa a ficar tão grande que a pessoa começa a desconfiar, não é mais dos outros, é dela mesma, né? Sim, Começa a ficar desconfiada. Ai, tá, amanhã eu vou acordar às 6. Será que eu vou mesmo acordar às 6? Será que eu vou dar conta mesmo do que eu planejei com tal pessoa? Será que eu vou mesmo naquele compromisso? Será que, né? Então, assim, é só realmente tomar cuidado com isso de não trazer desconfiança, né, para essa a tua própria rotina, é sobre você mesmo, né? Por isso, algumas sugestões, né, aqui de como então sim, fazer a tua rotina, elaborar a tua rotina aí, né? Então, como a gente falou aqui, uma das coisas que, claro, as pessoas associam muito com rotina é horário, né? Então, a rotina pode ter horário, pode ser organizada por horário? Pode, né? Inclusive, muita gente precisa disso, né? sim. Porque, sei lá, os estudos, o trabalho, geralmente também impõem isso, né? Então, Olha, sim, a gente pode organizar nossa rotina por horário. Ou por sequência de atividades, né, Dri? sim, Então, eu vou fazer isso, em seguida aquilo, depois a outra, né? Que é como lá eu fazia quando a Tainá, minha filhota, era bebê, né? Então, eu fazia por sequência das coisas. Então, primeiro uma coisa, depois outra, e tudo ia fluidamente acontecendo, né? sim. Ela já ia sabendo o próximo passo, o que que viria depois. E colaborava, inclusive, com o que vinha depois, Sim, se né? ela Então, sabia o que vinha, então ela podia ajudar, né? isso, porque, claro, né, criança e bebê não entende muito de hora, né? Se você falar a hora, eles não vão entender muito bem. Você pode até Sim, apontar o ponteiro dos relógios, mas dizer sequência ajuda bastante. Ou, num período que você tiver um pouquinho mais livre, né, sem tanta essa coisa de horário, você pode organizar a listinha de coisas que você quer fazer ou de pessoas com quem você quer estar, né, por sequência. Então, essa é uma dica aí para colocar na rotina, né, Dri? sim. E eu acho que até você consegue, às vezes, ter ajuda. Quando você tem uma rotina por horário ou por sequência, outra pessoa pode até te ajudar. Porque ela vai falar assim: olha, em tal momento eu estou disponível, eu posso te ajudar. O que, que você precisa nesse tempo? Você vai poder dizer: ah, você podia buscar tal material para mim, que é nesse horário que eu preciso. Né? Você podia arrumar tal coisa para mim, que nesse horário é o horário para fazer isso, é a sequência de fazer isso. Então você pode conseguir até ajuda no seu dia, porque você vai poder dizer para o outro o que ele pode fazer para te ajudar. Se você não tem uma organização, o outro vai te oferecer ajuda, você vai falar o quê para ele? Isso, em que momento, né, você vai fazer tal coisa? Exatamente, Exato. exatamente. Isso. E uma outra coisa, né, que também é muito comum da gente ver, e que isso a gente pode trazer para a nossa rotina, que é não deixar tudo para o final de semana, né? Tem gente que, como até a Adri falou um tempinho aqui atrás da live, que às vezes as pessoas vão, então isso eu vou fazer no final de semana. Então no final de semana. No final de semana. Para tudo, para resolver coisas, para descansar, não dá, né? Então é melhor você trazer o final de semana para tua semana, né? Então assim, ter tempo tanto de coisas obrigatórias, né, de responsabilidades, de comprometimentos ali que você tem que fazer, tem que cumprir a cada dia, e momentos de descanso, de lazer, aquele tempo livre para você decidir naquele momento que você quer fazer também, né? Então, não deixar tudo para o final de semana, porque, veja, nem vai dar para fazer, né? Uma coisa é ter 5 dias para fazer algo, outra coisa é ter dois, Dois. né? Então, se em 5 dias Tem você não pessoas que às vezes ainda levou, trabalham sábado, né? Então acabam tendo um dia só de descanso. E aí imagina, nesse um dia que teria de descanso, para estar fazendo coisas que lhe deem prazer com a sua família, com seus amigos, ela tem um monte de outras atividades que ela adiou da semana inteira e sobrou.
para o dia de folga dela. Exato, exato. Então, fazer com que o teu dia, né, tenha momentos de cumprir, né, as responsabilidades e ter momentos de liberdade, né, ter momentos ali para você colocar o lazer também, em todos os dias, não só em dias ali, E é importante, né, ter isso dentro da sua rotina. Ter o horário de descanso. Eu gosto de botar na minha agenda, né, o horário do meu descanso diário, né? Porque aí eu escolho o que eu quero fazer naquele tempinho, né? De segunda a segunda eu tenho da minha agenda um horáriozinho, que é o horáriozinho que eu boto lá de descanso, que eu faço o que eu quiser com aquilo, né? Eu posso até trabalhar se eu quiser, porque é o horário meu, livre, que eu decido o que fazer com ele. E é tão bom a gente saber que a gente tem esse tempo disponível para fazer algo que não está pré-determinado, que isso também dá esse alívio aí, para não precisar dos 5 minutos, para não precisar só por hoje, né? Porque você já bota no seu dia tempinho para você. isso. E aquilo de novo que a gente falou, né, da funcionalidade. Então, ordenar as coisas que você vai fazer no seu dia, para o que te faz melhor, né? Para o que tem a ver com você, com o seu jeito também de viver e de funcionar. Então, né, Dri, vou trazer aquele exemplo lá da tua mãe também, né? E o meu aqui. Sim, Então, assim, quando eu acordo 6 horas da manhã para atender às 7, né? Eu preciso, para mim, assim, é extremamente funcional tomar banho de manhã, 6 horas da manhã, né? Então, não importa, pode estar calor, pode estar frio, para eu estar bem atendendo 7 horas da manhã, eu tenho que tomar um banho 6 horas da manhã, né? E eu fico ótima, e para mim é ótimo sim. tomar banho nesse horário, né? Agora, conta da sua mãe, Bri. Minha mãe, né, ela é acamada, né? E estabeleceram, né, no lugar que ela reside, que o banho tem que ser às 6 da manhã, porque é quando tinha pessoas disponíveis para auxiliar. E depois disso, voltava para a cama, porque as atividades, quando tinha atividade para realizar, só começavam às 9, às 10. Então, imagina, 6 horas da manhã tirava da cama, dava banho, botava na cama de novo, e aí depois só 10 horas ia fazer uma atividade. E aí eu fiquei questionando, por que tinha que tirar às 6? Por que não podia tirar às 8? O banho não podia ser às 8? Não teria ninguém que pudesse ajudar às 8? É só às 6 da manhã que tem alguém que auxilie? E aí eles flexibilizaram isso, viram que realmente não havia essa necessidade. E por que eu fui pedir para mudar? Porque eu vi que mexia com o humor dela. Ela ficava mal-humorada. Então, o dia era péssimo, já começando pela manhã. Imagina, se a sua manhã, o seu primeiro abrir de olhos já é uma coisa horrível, como vai ser o resto do seu dia? E aí, no momento que isso foi alterado, né, e começou a ser às 8, pronto. O mau humor desapareceu. Porque aquele tempinho, para ela, é importante. Né? Então, foi o que eu falei no começo, né? Eu acho que a gente sempre, dentro do possível, a gente pode questionar se aquilo que foi pré-determinado para a gente não pode ser modificado. Se não puder ser modificado, ok, a gente que vai ter que tentar se modificar para se adequar. Mas se puder perguntar, né? Eu gosto de uma frase que meu tio gosta de repetir, né? O não está garantido. Vamos tentar um sim? Então, por que não perguntar? Né? É possível flexibilizar esse horário, essa atividade? Eu posso fazer ela num outro momento? Ou é só agora? Às vezes a resposta é tão simples. Sim, pode. Se organize. O que eu quero é que seja entregue. O que eu quero é que seja feito. O banho precisa ser dado. O horário é com você. Né? Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação desconfortável porque a gente também não questiona se aquilo é possível ser modificado. Né? Às vezes, no próprio trabalho, você tem um horário de entrar e sair.
Mas o que você faz lá durante o seu período não necessariamente precisa ser naquela ordem. Te dá uma ordem para facilitar. Mas se você preferir alterar por algum motivo, às vezes você pode questionar, falar, olha, se eu fizer isso depois do almoço e a outra coisa antes do almoço, é possível? Não, deixa que você me entregue, é possível. Né? Porque a gente ainda tem aquele problema de depois do almoço, né? Se for fazer uma atividade que é muito lenta, né? A tendência é a gente ter muito sono. Então, o ideal é que a gente, depois do almoço, possa fazer alguma coisa que tenha um pouquinho mais de movimento, né? Durante a digestão, porque a própria digestão causa o sono. Então, às vezes, a gente invertendo alguma atividade, a gente não fica com aquela moleza de depois do almoço, porque às vezes as pessoas falam, depois do almoço, o dia para de render. Porque bate realmente aquela sonolência. Então, foi como você falou desde o início. Organize, tente se organizar de acordo com o que é melhor para você, respeitando os seus limites, respeitando o seu corpo, né? Respeitando os seus horários biológicos. Isso é importante, né? Porque o seu dia vai se tornar mais produtivo, menos cansativo. Às vezes a gente vê isso com criança, com adolescente, que vai estudar de manhã. Nossa, aí ele não rende na escola, fica sonado durante muito tempo até acordar e conseguir prestar atenção. Às vezes muda de horário, vai para o turno da tarde, ele rende super bem, porque aquele horário de soninho, uma horinha a mais que ele dormiu pela manhã, fez a diferença. Né? Então é importante a gente também se observar se a gente fizer alguma alteração, se isso vai modificar favoravelmente, né, o nosso bem-estar durante o dia. Né? Porque é importante a gente estar com bem-estar durante o nosso dia todo. E não a gente passar um dia se arrastando. Ou porque está com muito sono pela manhã, ou porque está com sono depois do almoço. Né? Então, se for possível, vamos organizar isso. Né? E muitas vezes as pessoas não modificam por medo de perguntar. Né? Ou por medo até mesmo de mexer. Não quero mexer, já funciona assim, não vou mexer não. Né? E às vezes uma pequena modificação que você faça altera o seu dia positivamente, ele fica muito mais produtivo, você sente um bem-estar muito grande durante esse dia, às vezes com uma pequena modificação que você faça. Isso. E aí, isso tem tudo a ver com, inclusive, o tema que a gente sempre gosta de falar, né, Dri? Que é realizar sonhos, né? Sim. Que é realizar o que a gente tanto quer. Então, desde do nosso dia a dia, até coisas que a gente espera, aguarda, ou planeja, projeta, né? Então, desde uma viagem, um relacionamento, né? Estar com a família. Então, assim, a rotina também é muito importante para a gente dar espaço para os nossos sonhos acontecerem, né? Para a gente conseguir planejar os passos, né, para esse sonho acontecer, para esses momentos importantes acontecerem, como também para eles, então, irem e para acontecer. Então, as pessoas dizem, eu quero, né, uma viagem, mas como é que está sendo sua rotina? Você vai conseguir encaixar isso, né? Vai conseguir fazer acontecer uma viagem, tanto os passos para chegar até ela, como estar numa viagem, né? Um relacionamento amoroso. Tem espaço na sua rotina para viver com uma pessoa, para estar com uma pessoa, né? A família. Você está tendo espaço para sua família na tua rotina? Então, por isso que é importante, né? A ordem, a organização, o planejamento e a flexibilidade também. Então, a rotina acompanha tudo isso, né? Não é uma coisa, como a gente falou, enrijecida, imutável. Ela dá espaço, a rotina dá espaço e dá liberdade, inclusive, né? Quando Sim, ela para você fazer trocas, para você pedir ajuda, né? A gente só pode trocar, a gente só pode ser ajudado
se a gente puder dizer para o outro onde a gente está. Se a gente não Isso, sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo naquele momento. isso. E lembrar, né, de novo, a sugestão aí para colocar e elaborar a tua rotina. Garantir o tempo, então, para as obrigações, para as tarefas, para os compromissos, né, que têm que ser realizados, e para esses momentos que você escolhe, né, viver, para esses sonhos que você quer realizar, quer fazer acontecer. Lembrando que os atletas, né, Dri, que a gente falava, né, os atletas eles são campeões porque eles têm uma Porque eles rotina, têm né? rotina, exatamente. Os Não tem. vencedores têm rotina, né? O atleta, se ele não tiver uma rotina, né, de treinamento, de alimentação, de descanso, ele nunca vai ser campeão. Isso. A E rotina é que move a gente para frente, faz a gente avançar, faz a gente conquistar coisas novas. isso, e aí tem aquela rotina de treino, né? Então tem os momentos de treino, treino, Sim, treino, treino, e tem o espaço para o descanso, né? é Os melhores atletas. extremamente importante para que depois ele volte e faça um bom treino. É a mesma coisa, a gente. Para a gente ter uma boa rotina no trabalho, a gente precisa do descanso. Se a gente não descansar, a gente vai chegar no trabalho cansado. O atleta é a mesma coisa. Se ele treina bastante, mas ele não respeita o horário de descanso dele, ele vai chegar no treino cansado e não vai render o que ele precisa. Então, é uma balança mesmo, né? A gente saber administrar tudo que a gente tem que fazer durante o nosso dia, a nossa semana, não privilegiando nem um lado nem o outro, colocando na balança mesmo, né? O descanso e as atividades que a gente precisa. Eu nem gosto muito da palavra obrigação, porque eu acho ela assim pesada, né? Parece que é uma coisa que é assim ruim. A pessoa pode até estar no emprego que ela não gosta, mas ela é livre, se ela tiver uma boa rotina, de procurar um novo. Porque até através da rotina ela descobre que ela não gosta daquele trabalho, que ela não é adequada para aquela função, né? E aí ela tem a oportunidade de procurar outra coisa que se adeque a lhe dar prazer, né? Se ela não tem rotina, ela nem sabe como procurar outra coisa. Ela sabe que aquilo é ruim, mas o que é bom, o que ela gosta, o que ela pode fazer de diferente, né? Então, o legal é a gente tentar botar na balança, né? As atividades que a gente tem diárias, né? E os nossos descansos, né? Porque prazer eu acho que a gente tem que procurar ter sempre. Em tudo. Tem que tentar tirar prazer de tudo. Uma reunião chata pra caramba. Tenta tirar alguma coisa de legal dali, gente, que no final você vai falar assim, teve aquela reunião foi legal? Não foi ruim como eu estava esperando? Né? O nosso olhar sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre como a gente faz as nossas entregas, fazem diferença entre ser ruim e ser bom. Né? É o nosso olhar, o olhar que a gente entrega é que vai dizer se aquilo é bom ou se não é bom para a gente. E o ideal é que a gente possa chegar em casa cansado, mas em paz. Né? O pior é chegar em casa cansado, extremamente insatisfeito, né, com o que foi o dia. Ou por nossa causa, que a gente não se organizou, né? Ou por causa das situações que também que a gente precisa se organizar para modificar. Tudo é modificável, né? A gente pode modificar tudo na nossa vida. Basta a gente se programar para modificar. Isso. E aí fica o nosso convite aqui para você buscar, então, a tua forma, né, elaborar a tua rotina, como a gente falou aqui, com os elementos que a gente falou aqui, com alegria, né, fazer uma rotina que te deixa, assim, no final das contas, né, com a sensação de satisfação. A rotina serve para isso. E que vocês possam aí ir percebendo, né? Então, tem que ter um nível de autoconhecimento. Então,
né? Precisando Muito de importante. colaboração, de ajuda, né? Percebam aí quem pode colaborar com a sua rotina, com a elaboração da sua rotina. E se ainda assim, né, vocês precisarem de ajuda, então, né, procurem terapeutas, procurem pessoas profissionais, né, de saúde, que possam também fazer essa orientação. Né? Tem rotina aí para todos os gostos, né? Nutricional, Exatamente. física, E sempre lembrar de botar uma emocional. pontinha, né, de alegria no seu dia, né? As crianças fazem bem isso, eu acho que os adolescentes também, porque vão para a escola, se apaixonam, então ir para a escola se torna um prazer, né? As crianças têm um brinquedo, uma professora predileta, então aquilo se torna um prazer. Então a gente tentar botar no nosso dia um prazer aonde a gente vai estar, para a gente ir para lá com vontade, mesmo sabendo que às vezes a rotina vai ser um pouco pesada, vai ter muitas atribuições, mas lá tem uma coisa especial que me dá prazer. Então, esse prazer acaba minimizando, né, os outros afazeres que de repente não são tão prazerosos. Isso, Adri. E se autoconhecer, eu acho que essa é a palavra-chave, né, para a gente estabelecer uma boa rotina que nos ajude, que faça com que a gente se respeite, se autoconhecer. Saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente, até onde a gente é capaz de ir, sem se culpar, né? Não é porque o fulano faz 10 coisas que você é obrigado a fazer 10 coisas. Não, o importante é que você faça 5 bem, né? Se você botar 10, você não vai fazer nenhuma bem. Se você botar 5, você vai fazer com excelência. Então, é isso que importa no final das contas. É a excelência com que você faz as coisas, porque a sua autoestima vai lá para cima. E a gente querer ser igual ao outro nem sempre é bom. Admirar, né, se inspirar é bacana, mas copiar não é, porque às vezes o que o outro consegue fazer a gente não consegue. Tudo bem, né? Cada um tem uma forma de viver. E tá tudo bem, não tem problema algum, né? Isso. Então, assim, experimentem, né? Acho que a grande chave também é isso, né? Experimentar, experimenta a tua rotina. Busca uma constância e depois, como a gente falou aqui, faz uma avaliação se isso está sendo funcional, as partes que não estão funcionais, e aí modifica essas partes até chegar naquele ponto que você diz, ah, agora sim, agora encontrei, né? O meu jeito de viver, de fluir, isso vai acontecer. Experimentem, né? E aí, quem também tiver gostado aqui da live, ela vai ficar gravada aqui para vocês verem de novo e, inclusive também replicarem, né? Compartilharem ela aí para pessoas que vocês acreditam aí que vão se beneficiar desse tema, que estão buscando essa nova perspectiva aí de vida Uma também? coisa bem legal, né, Carol, que eu falei para você, né? Eu tô com um canal no YouTube agora e eu tenho postado as nossas lives lá nesse canal no YouTube, né? É Adriana.castelo Noevo, né? E, nossa, o pessoal tem acessado muito as lives, né? Tem curtido, tem acessado, porque acaba sendo um canal onde as pessoas que não conhecem a gente, então não vêm ver a nossa live aqui no Instagram, joga o tema lá, o tema aparece e as pessoas estão curtindo. Então, isso é legal também. Os temas que vocês têm trazido para a gente compartilhar aqui, está sendo levado para outras pessoas, estão tendo oportunidade também, que não estão aqui, em outro momento estão tendo oportunidade de receber essa informação. Isso. Então a gente agradece muito a participação de cada um. A gente aguarda aqui que vocês, ou nos nossos canais aí, né, de Isso, comunicação também, sugestões, né? enviem para a gente que a gente faz, tá? A gente está de olho aí nos temas que vocês colocam para a gente Eu, ir dando. eu tenho uma sugestão, vocês avaliam se vocês gostariam de ouvir sobre isso, né? Que eu tenho Manda lido lá, sobre Adri. isso esses dias.
e achei muito legal, né? Falando sobre fé. Mas não é fé necessariamente religiosa, é a fé de acreditar na sua capacidade de realização, né? E que me chamou a atenção, né, onde eu estava lendo, foi dizer que muitas vezes a gente não acredita na gente, a gente não tem fé que nós somos capazes de realizar coisas que gostaríamos, mas a gente acredita que existe um paísinho lá no final do mundo porque alguém falou e porque apareceu no mapa, mas eu nunca fui lá. Mas eu tenho fé que ele existe, acredito e não comento com as outras pessoas que ele existe. Mas por que quando é com a gente duvida? Né? Quando é com outro, a gente acredita que exista, mas quando é com a gente duvida. Porque a gente não deposita essa mesma crença, né, positiva em nós, só deposita essa crença positiva no outro. Isso. E tanto tem se Que eu falado, né? tenho pensado bastante em cima dessa leitura. Eu falei, é verdade, alguém conta uma coisa para mim, não acredito e acabou. Não estou duvidando. Mas se eu desejo fazer algo, às vezes eu pergunto, será que eu sou capaz? Será que eu vou fazer mesmo? Vou, né? Isso. E tanta gente tem se falado, né, tanta gente tem falado sobre crença negativa, né, que é Sim, importantíssimo a gente falar sobre isso. Mas isso que você falou, né, Dri, crença positiva. positiva. A gente não tem o hábito de trabalhar as crenças positivas. As crenças negativas a gente ouve inúmeras vezes, aceita e pronto. Então, por que a gente não faz a mesma coisa com a positiva? Por que a gente não repete ela várias vezes para que ela se torne real? Né? Eu acho muito importante trabalhar as crenças positivas. Né? Que nessa leitura, né, ele chamou de fé, que é acreditar que você é capaz de fazer aquilo sem se duvidar. Sim, eu sou capaz de fazer. Né? E aí, voltando ao amor próprio, o quanto a gente se ama e acredita no nosso potencial. Por que a gente se desmerece tanto? Mas no outro a gente aposta, né? No outro a gente não, muito bom, não vai. Não, se fulano já disse que vai fazer, já fez. Né? Então, Então, assim, quem gostou, né, Dri, já deixa um sinal aqui pra sim, se gente. gostou, né? Se gostou disso, como trabalhar crenças positivas, né? Isso, certo? E isso é bem legal, né? E eu acho que a gente está num momento que a gente está precisando disso, né? De se Fortalecer isso. autovalorizar, de se Sim, reforçar. sim. Então, se Ótimo. Eu gostaram, tô por depois vocês aqui. colocam aí. Se não, tragam Joia. sugestões para a nossa próxima live. E eu só Isso. tenho a agradecer, né? A nossa parceria, que é maravilhosa. Eu gosto muito dessa nossa rotina, de uma vez Sim, por mês estarmos juntas, conversando, sim. trazendo assuntos assim que é bom para a gente, é bom para quem pediu, né? Eu acho que traz uma evolução para todo mundo. Sim, Dri, agradecemos demais. É um prazer, realmente, uma alegria, né, fazer essas lives com você. Ah, já temos aqui, ó, eu apoio, joia. Ótimo, ótimo. Então, é uma alegria, realmente é muito bom ter esses momentos aqui, garantidos toda segunda-feira do mês aqui. Então, estejam aqui conosco também. A gente também fica muito alegre com a participação de vocês. Muito mesmo. Lembrem, então, que tem aqui, né, as lives e lá no canal da Adri também. Então, aqui no Instagram, no arroba Ser Cure Consciência, no Dadri, arroba adriana.castelonuevo e no YouTube, tá? Então, tem Sim, vídeos lá no meu canal, Carol Sasso, e o canal da Adri, Adriana Castelo Nuevo. Busquem lá que vocês vão achar bastante conteúdo inclusive as nossas lives daqui e aqui no Instagram também, tá bom? tá Dri, ótimo. então até a Beijos. próxima. Até a próxima.
Agradecemos a todos que estiveram Agradecemos terem aqui. ficado até agora. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado, né, as dicas que foram dadas e que vocês, a partir de hoje, comecem a olhar a rotina como algo muito positivo que joga a nosso favor, que nos auxilia muito diariamente, que é nosso ali companheiro. Somos entusiastas da rotina aqui. Somos. Para isso, para isso. Isso, Ótimo. hashtag rotina, né? Rotina para o bem maior aí. Exatamente. Ótimo. Pessoal, beijo. Foi ótimo. Um grande beijo. Até mês que vem. Pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Dri. Tchau.